Prezados irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja conosco e que eu possa, mais uma vez, ser agradecido a Deus pela oportunidade de trabalho. Inicialmente, aos que não ouviram, as minhas desculpas pelo atraso, mas é que venho de um pouco longe e as coisas não deram certo. Mas no final dá tudo certo. E acabou de dar. É bom estar com vocês. O início da nossa conversa de hoje, quando eu comecei a pensar nela, eu me reportei a um fato que eu considero fundamental quando nós atentamos para o Evangelho. Em dado momento, Jesus assim comenta: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Parece-me que, às vezes, a gente esquece disso. O trabalho é a essência da possibilidade de nós nos autoconhecermos. É no trabalho que saberemos das nossas inclinações. E será também no trabalho, no desempenho das nossas atividades, que nós vamos ter que reconhecer as nossas limitações. Enfim, é o trabalho que descortina para cada um de nós o trabalho, o burilamento a ser feito, o aprimoramento. É a senda desse aprimoramento, é a busca do trabalho. Por que eu começo assim? Porque na lição de hoje, Jesus aponta um critério, aponta um referencial para que nós consigamos, através desse trabalho, produzir o nosso desenvolvimento espiritual. Ele olha para um bando de crianças e a eles se refere como aqueles que devem ser o trato do nosso cuidado. Deixai vir a mim os pequeninos. Na verdade, nós somos muito formais, muito diretos. Na verdade, ele não estava se referindo às crianças. A compleição física do infantil. Até porque a missão de Jesus não era se impor ao material. Senão ele teria buscado, primeiro, nascer numa família mais abastada. Em segundo, em isso não acontecendo, ele estaria procurando poder. E essa não foi a finalidade de Jesus em momento algum. Toda a sua missão, por óbvio, visou o espírito, visou a nossa essência como espíritos. Logo, é importante que a gente veja que esse chamamento para os pequeninos não se referia à estatura física, mas sim à estatura espiritual.
E aí eu vou pedir permissão, já me incluindo entre eles, aos mais velhos aqui presentes, porque nós somos espiritualmente crianças. Nós ainda estamos numa fase muito infantil da visão do amadurecimento espiritual. Então, o que Jesus se reportava é essa evolução, é essa incapacidade que nós ainda temos de ver os ensinamentos do dia a dia como lições espirituais. No dia a dia, a todo momento somos convocados, em razão dessa imensa, oportunidades que temos de estar em contato com a possibilidade da nossa atuação como espíritos em tudo o que fazemos, na simples ajuda que estendemos, porque nessas ajudas não está em jogo o valor, a capacidade de abrangência que elas têm. Está a nossa intenção de desapego, de vontade que o outro seja mais feliz. E isso é uma avaliação, uma coisa que só pode ser aquilatada sob o ângulo espiritual. E é por isso que ele menciona os pequeninos. E o Espiritismo vem nessa lição nos estender a ideia do que sejam esses pequeninos. Qual é a condição com que esses pequeninos chegam a cada um de nós, mesmo que sejamos um deles. São pequeninos com fragilidades, como todos aqueles que nós temos a oportunidade de conviver. Tem hora que a gente diz no dia a dia assim: não é possível, já está com a idade que está e ainda fazendo bobagem. Eu acho que é a hora que Jesus diz: não entendeu ainda quem eram os meus pequeninos. Porque aqueles que estão à nossa volta, requerendo de nós esforços extraordinários. De quê? De grana? Não, de tolerância. Mas não é mesmo? Não é verdade? Não em função de que eles sejam tão exigentes na tolerância, é porque a minha tolerância, é reduzida. Ele me exige demais porque eu sou um intolerante por excelência. Mas aí Deus, a espiritualidade, nos envolve em torno daqueles que vão exigir de cada um de nós aquilo que eu falei no início: trabalho. Trabalho de nós por nós mesmos. Cada um que se chega, cada um que atravessa o nosso caminho é uma exigência, é um desafio, porque cada um trará uma característica muito própria de lição, nessa exigência
a fim de que a gente possa entender que nós estamos tratando de espírito para espírito. Mas muitas das vezes, tal qual a lição foi mal entendida lá atrás, pensando que ele se referia só à criança, nós achamos que os adultos que estão à nossa volta não poderiam mais ter esse ou aquele tipo de comportamento, de falta, de deficiência, de insuficiência. Mas, no fundo, independente da visão que tenhamos de mais idosos, somos todos, em espírito, crianças. Eu diria, se me permitirem, travessos, bastante levados, desobedientes. Não vejamos aparências, vejamos essência. A começar pelo pensamento, né? Às vezes a gente está sentado aqui, pensando lá. O pensamento a gente não consegue controlar. Né? Um macaco louco que pula de galho em galho. E a gente não consegue segurar. O que requer da gente esse amadurecimento? Em nós e para com o outro. Trabalho. Que se traduz numa outra mensagem fundamental da doutrina espírita. Porque esse trabalho é um trabalho no campo da emoção. Se existe uma coisa que nós somos deficientes, e aqui me permitirei me dirigir aos meus irmãos homens, sobretudo, se tem um troço que a gente é ruim de jogo, é emoção. A gente entender a emoção que passa com o outro, a circunstância do outro emocional. Nós somos muito deficientes. A gente até valoriza a emoção própria, né? Mas o que o outro está sentindo, o que o levou a esse ou aquele comportamento, para a gente, ele não poderia agir assim, né? E não é bem isso, porque as emoções têm uma capacidade extraordinária de dizerem o que, na verdade, nós somos. E, às vezes, elas ficam extremamente camufladas. Então, o campo do sentimento, ele precisa, ele requer uma noção mais elevada de sentimento daquele que pretende cuidar do outro. Ele requer que eu me invista, porque quando a gente tem vários profissionais aqui, eu estou falando profissionais, para mim, dona de casa é profissional à beça. Então, quando a gente vai para a cozinha, não vai de peito aberto, né? Às vezes você vai fazer um troço que vai esparramar para tudo, a gente veste um avental. O médico, o gari, o professor, todos temos vestimentas próprias para o desempenho das nossas tarefas. E o cuidado com o sentimento do outro, a atuação no campo emocional alheio, requer que nós nos revistamos daquela chamada libré mencionada por Jesus, que nada mais é do que a vestimenta própria. E a libré é o amor. É a vontade de envolver humanamente o outro
E a atuação do trabalho, ou melhor, a atuação do amor em trabalho, chama-se caridade. Por isso é que a noção fundamental desta lição, em razão dos chamados pequeninos, que são todos aqueles que se chegam a nós, cada um na sua época. Porque é muito interessante, cada fase da vida tem um ensinamento maravilhoso. E hoje eu, nos meus 61 anos, estou numa fase de ensinamentos extraordinários. Porque eu tenho uma grande alegria, extraordinária alegria. Há 2 anos atrás eu ainda era neto. Meus filhos tinham bisavó. Mas até hoje eu sou filho. Só que aos 61 anos. Ou seja, é pais anciãos e filho ancião. Está todo mundo velho. E a fase de entendimento dos pais com 85 anos, com suas realidades, e a gente, mas papai, o senhor não... Claro que podia. Mamãe, mas a senhora... Claro que podia. É cada um seguindo a sua trajetória no momento adequado. Só que requer de cada um de nós se transportar da sua individualidade e ir à circunstância alheia, entendendo cada caso dentro da sua característica. Esse é o ensinamento extraordinário que a noção da caridade nos traz, que a gente precisa vencer o individualismo para buscar a compreensão do mundo, do universo, melhor dizendo, que é o outro. É a partir dessa noção de fragilidade que Jesus quer repassar a cada um de nós a ótica que nós temos que olhar o outro. Porque o que o frágil, o deficiente precisa, que somos todos nós? Ele precisa de atenção. Ele precisa de uma atenção especial que nem todas as horas as nossas limitações estão capacitadas a dar. Mas é importante que a cada tropeço, a cada embate criado, a gente possa fazer um autoexame, uma autoavaliação e possa iniciar reconhecendo que eu fali não em razão do outro, eu fali em razão da minha própria dificuldade. Nesse aspecto, a noção do eu, quando a gente vai fazer a avaliação, é super importante. A gente tem que falar na primeira pessoa do singular, porque nós temos que ser honestos conosco mesmo. Nós temos que ser honestos com a nossa consciência. Porque se existiu, foi criado algum ruído, na verdade, eu contribuí para isso. Então, eu não posso trabalhar em cima do que ela tenha contribuído, mas eu posso agir na minha dificuldade, na minha limitação, para que aquela circunstância dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, tenha ocorrido.
Então, é preciso que a gente tenha essa noção muito viva de que nós, na verdade, estamos sim, como Jesus coloca, estamos convivendo entre pequeninos que somos. Poderíamos até dizer, né? A terra é um grande jardim de infância. É a gente fazendo uma porção de bobagens. E não há porquê tanta petulância, tanta empáfia de não admitir que nós, cada um de nós, somos também, fazemos parte desse jardim de infância. Com naturalidade, com muita naturalidade. É por isso que naquela passagem evangélica, quando Jesus mandou a letra, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, quem é que saiu primeiro? Os mais velhos. Porque é só olhar, só ter currículo. Esse é o nosso currículo. Muita bobagem feita. É só olhar para trás. Não estou falando para trás, há 50 anos atrás, não. É só olhar ontem. Com naturalidade. Jesus não falou, não nos chamou de pequeninos com raiva, decepcionado. Não, ele chamou nos envolvendo em profunda compreensão, num exercício profundo de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Eu gosto muito, não estou fazendo aqui nenhuma análise etimológica, não. Eu acho muito interessante o que ocorre, porque a palavra misericórdia, ela tem um início, né? Que ela chama atenção, a primeira coisa que chama atenção na palavra misericórdia é o seu início, né? Parece que vai falar miséria, né? Parece que vai falar miséria. Exatamente. Misericórdia nada mais é do que a complacência com a miséria do outro. Porque todos nós as temos. Nós temos um lado que tem as nossas mazelas. E é isso que deve nos envolver como metas, deve desenvolver metas entre nós. Porque o primeiro passo da aplicação desta lição do Cristo não é longe, é dentro de casa. É ali que estão as misérias que nos atingem mais diretamente. Elas vêm ao nosso encontro e não vamos duvidar, vamos ser bastante claros, nos abalando, porque a gente faz a seguinte colocação: isso não podia acontecer. Estamos dentro da mesma casa. Tinha que haver profundo entrosamento. Isto não é para nós. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque nós somos pequeninos. Nós temos profundas restrições e limitações. Então,
O objetivo da lição de hoje é nos trazer a visão de uma realidade que nós precisamos incorporar, a fim de que a nossa atuação como aprendizes do Espiritismo seja do desbaste da pedra bruta, mas compreendendo, que se nós tivéssemos essa visão, que cada um, aonde vai, carrega na mão os instrumentos de desbaste e cada um de nós carrega na outra mão a sua pedra toda disforme. E aonde nós vamos, nós arriamos a pedra e começamos a desbastá-la para tentar poli-la, para poder burilá-la. Então, meus irmãos, somos todos pedreiros na tentativa de criarmos pedras polidas para a construção dessa, vamos dizer, a colaboração nessa grande construção. Mas uma construção que não poderá ser feita sem cooperação, sem colaboração de todos. Então, que a nossa visão seja de envidarmos todos os esforços, todos, no sentido de conseguirmos criar vínculos cada vez mais fortes de tolerância, de compreensão, de gosto pela ajuda, pela mútua ajuda, no sentido de ver o outro como seu espelho, e é o que somos. É o que somos. Cada um de nós representa a virtude e o defeito possível em humanidade. Cada um de nós. É preciso baixar a bola. É preciso jogar o jogo mais rasteiro e sentirmos vontade de atingirmos um a um daqueles que conosco convivem, mas com essa noção de que somos pequeninos, somos espíritos bastante iniciantes. Podemos usar até uma colocação, bem precários. Não existe nenhum motivo para alguém dizer, eu já estou há 50, 60 anos no Espiritismo e não é nada na idade do Espírito. Não é nada no trabalho que temos que desempenhar. Não é nada frente ao que nos propõe Jesus quando disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Por quê? Porque o trabalho é incessante. O nosso confronto com as nossas imperfeições é constante. E assim se fará para que nós possamos ir batendo imperfeições com imperfeições, e esse embate precisa ser bem compreendido, bem aceito, porque é através dele que nós conseguimos, ao término de cada dia, termos uma visão um pouco mais aclarada dos nossos objetivos sobre a face da Terra. Esse é que é o objetivo, mas é preciso que a gente se veja todos muito iguais, com necessidades, com dificuldades, com muita vontade de ajuda,
É tão bonito quando se consegue num conjunto que se transforme numa equipe. Equipe. Que rume para um lado, que estabeleça metas, tarefas e que todos se voltem ao cumprimento delas. Vejam como, independente das diferenças, dos níveis de capacitação, como as coisas se desenvolvem melhor. Então, que nós passemos a ter essa noção de nos encaixarmos aonde estivermos para contribuirmos que esse espaço se transforme numa equipe. Lembrando que somos pequeninos. Às vezes a gente se acha tão poderoso, né? Tão capaz, e na verdade determinadas convivências conseguem nos trazer a uma compreensão de que ainda não aprendemos nada. Temos que estar abertos a isso. E que peçamos a Deus, que nos instale esse espírito de receptividade. Que a gente abra os corações, que a gente deponha as armas da imperfeição no chão e a gente se coloque a trabalho. Vamos trabalhar. Vamos nos fazermos úteis aonde quer que estejamos. Que o nosso primeiro passo, a partir desse convite, que nós hajamos junto aos pequeninos, que o primeiro passo na nossa contribuição seja uma profunda, mas uma profunda vergonha de não arregaçarmos as mangas e estarmos em trabalho. Não importa o que o do lado esteja ou não fazendo, mas que nós possamos estabelecer para cada um de nós aquilo que eu devo e preciso fazer em meu benefício e em benefício de tudo aquilo que está à minha volta. Que isso possa ser algo trabalhado em nós. Que o trabalho seja uma noção muito sagrada nas nossas vidas. Fruto de uma afirmação daquele que nós temos como o sol das nossas vidas. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Muito